Helpdesk da vida, boa noite, como posso ajudá-lo? Oi, tio, tudo certo? Agora eu consigo lhe ouvir bem. Agora sim, não era a minha configuração aqui que estava estranhamente estranha, porque o WhatsApp reconhecia a minha voz, mas por algum motivo não passava para você. Aí eu dei um resetinho aqui e deu tudo certo. Então, para ser o personagem da praça, tem que variar um pouco, né? Então, eu pensei em trazer hoje o tema que é sobre direito, né? Direito, direito penal. O direito Uhum. penal em si, né? Esse direito, que, obviamente, estou falando do direito brasileiro. Se a gente buscar mesmo e pensar ele nas origens dele, ele não protege a pessoa, né? Ele protege só a propriedade privada. Mas ele é vendido como se protegesse a pessoa, porque ele tem aquela coisa de proteger, tem os crimes contra a pessoa. Mas a pessoa no direito está entendida praticamente como sendo o corpo, não o pensamento. Então ele, na verdade, não protege. Né? Aí, levando em conta aquela última participação minha, que eu coloquei a questão de existir ou não existir de acordo com a consciência, o direito sendo puramente de propriedade privada, ele tem algumas implicações, sendo protetor da propriedade privada. Uma delas é a polícia, as Forças Armadas. Né? As Forças Armadas é vendida também, o ideal dela, como sendo para proteger o cidadão. Mas, na verdade, é só para proteger a, o bem, não a pessoa. Né? Eu não percebo a polícia protegendo o cidadão em si, mas só o bem que ele possui. Possa ser que ele tenha possuído até um corpo, né? Naquele instante. Esse bem mesmo material que eu estou falando, não imaterial. Que imaterial fica bem claro que a polícia não está nem aí para isso. Aí, levando em consideração isso, eu fui buscar um, um desvaneio da vida. De onde surge a polícia? Ela surge realmente para proteger a propriedade privada. Aí está. Por analogia, também, eu comecei a pensar: esses impostos que a gente paga, que é vendido para a gente a ideia que a gente vai ser revertido para a gente, né? Mas, na verdade, os impostos não surgiram para isso, eles surgiram para manter uma estrutura de poder, né? E não para ser revertido em saúde, educação e tudo mais, mas sim para manter a estrutura de poder que sempre vinha acontecendo, né? Desde a criação das primeiras civilizações. Então, aí eu coloco agora em discussão: pagar imposto, partindo de uma teoria que realmente funcione como é vendido, embora que a gente saiba que não funciona dessa maneira. Ele serve realmente para ser uma distribuição coletiva de bens, né, em teoria, ou ele só serve para manter as estruturas da sociedade e manter as castras de sempre, entendeu? Sei lá, antes, na Idade Média, você tinha o rei, né? Ah, e agora a gente tem uma classe política e uma classe dominante dos empresários e banqueiros e tudo mais. Então, o pagamento de impostos não seria isso, porque ele vai tirando cada vez mais a possibilidade do cidadão sobreviver com aquilo que ele tem. Porque se eu tiro a possibilidade dele ter alimento, eu já tirei a possibilidade dele fazer qualquer coisa. E eu controlo, há um controle em termos de social, não é isso aqui não só no Brasil, mas praticamente em todo o mundo, que há um controle sobre a forma que o cara obtém alimentos. E uma dessas formas de controle é o pagamento de impostos. Pagar imposto é como se fosse uma submissão. Então, a minha pergunta de sempre provocativa é: não pagar imposto resolveria uma quebra, ou então reduziria esse sistema que vem de muito tempo, esse favorecimento de classe? Antes de entrar nessa seara, eu queria fazer dois comentários aqui muito importantes. Primeiro, no YouTube, o DJ Voynich pergunta: boa noite, pessoal. É minha primeira vez aqui. O que esperar?
Eu acho que este tempinho que você usou já explica para ele o que esperar. Voynich, funciona assim. Você pode mandar uma mensagem nesse WhatsApp aqui, que você tem o link também aqui no helpdeskdavida.com.br, e você participa de uma chamada. É só mandar uma mensagem antes para a gente combinar a fila. Simples assim. Inclusive, venha, participe e seja o próximo. Já o Rafael P. Games fala assim: acho muito top quando esse cara chega aqui. Eu sinto que estou em frente a uma lareira com um copo de uísque, um charuto e um banco de couro. Eu Faltou o pensei que gesto. ele ia fazer. Não, desculpa. Você achou o quê? Não, eu achei que ele ia começar relatando o livro de Descartes, né? Porque Descartes, com a dúvida hiperbólica dele, eu vou negar tudo que eu não tenha certeza absoluta da existência, e agora eu me deparo na frente de uma lareira, na frente de uma fogueira, né? Lareira, né? Telado e tudo mais. Não, Eu ele pensei tá. que ele ia chegar com essa. Não, ele tá imaginando algo high class, assim. O Entendi. Emivaldo fala: faltou o jazz tocando baixinho de fundo. Tecnicamente, eu botei um smooth jazz tocando baixinho de fundo. Tem uma musiquinha de fundo mesmo. Nada mudou. Queria ajuda com uma coisa. Entra na fila, manda uma mensagem no WhatsApp que você será atendido na sequência. Cara, vamos falar de tudo isso que você falou. Você começa com a polícia, falando que a polícia ela é uma proteção à propriedade e não necessariamente uma proteção ao indivíduo, porque deste ponto de vista você considera que eles consideram que o corpo do indivíduo é uma propriedade dele, é uma propriedade privada. É uma ideia muito interessante, porque no final, de fato, a maior parte da lei, ela trata de materialidades, né? E não de certos conceitos, mas a gente já entra nisso. E você já engata falando de imposto. Você faz aí muito bem um preâmbulo que no final é uma versão bem detalhada e ponderada da pergunta de se imposto é roubo, né? No final de contas, o que você está jogando aqui é o seguinte: tio Ed, imposto é. O que você acha, né? Isso. E você traz uma parte histórica. Que de fato, inicialmente, a ideia do imposto era uma forma da classe dominadora ela conseguir sobreviver às custas da plebe. Você tinha os nobres, os condes, os duques, os qualquer coisa. E eles tinham as terras concedidas pelo rei ou qualquer coisa que seja, e eles poderiam usufruir da terra, inclusive das pessoas que lá morassem, e teriam a proteção. Era um grande bem bolado. Aí, Sim. quando a gente migra para a democracia, a gente continua com o imposto. Só que dessa vez o discurso do imposto é que a gente tem coisas de bem comum. O imposto seria para suprir o custo desse bem comum, de coisas e serviços. Mas de fato é uma herança de um sistema cagado anterior, de um sistema de exploração. E pelo que eu entendo da sua... fala. Quer ver só uma coisa que eu acho que é bem sutil também e a gente não percebe? Por exemplo, por que a maioria dos pagamentos das pessoas que trabalham, né, recebe mensalmente? Se eu trabalho diariamente, por que eu não poderia receber diariamente?
talvez, porque isso aí, em tese, por exemplo, aqui agora falando em Brasil, sei lá, o pneu da bicicleta do indivíduo furou. Se ele recebe diariamente, ele se programa mais para imprevistos, né? Aí eu fiquei pensando, por que não receber diariamente? Porque hoje, por exemplo, desconheço alguma empresa que pague diariamente os funcionários. Que poderia, uma automatização do sistema resolveria isso, assim, em termos de operacionalização disso, é trivial, né? Aí eu fiquei pensando, será que se colocar isso diariamente não daria a sensação maior ainda do que é que o salário recebido basicamente não dá para sobreviver, isso causaria uma espécie de revolta? Porque a ansiedade de esperar o quinto dia útil, né, gera uma expectativa de esperança todo início de mês, entende? Que esse Entendo. mês vai ser diferente, o quê? E se for aquela coisa diariamente, vai ser tão mais perceptível o senso de realidade, entendeu? Que ele foi embora, que não está servindo de nada. Teve um vídeo que eu vi no YouTube que o cara fez uma reflexão, era basicamente isso, resumindo, né? Você vai comprar um carro de 50 mil reais, ou um bem qualquer, e ficou uma diferença agora de 10 reais desse carro para outra concessionária. A outra concessionária mais em conta esses 10 reais. E dificilmente você olha assim, tá, por causa de 10 reais eu vou levar o de 50. Já estou disposto a comprar o mesmo veículo e tudo mais. Se a coisa agora passa para ser uma roupa de 40 reais e tem 10 reais ali mais em conta, o indivíduo vira a esquina e vai em busca dos 10 reais. Então, a percepção de 10 reais, os 10 reais continuam o mesmo. Mas a percepção, quando comparada, passou a ser insignificante. Que, na verdade, se o valor dos 10 reais mudou, então deveria... Ah, não. Se você não vai me vender 10 reais mais barato, eu vou buscar no vizinho também na compra do carro. Entende? Então, é esse tipo de coisa de percepção. Será que se pagasse diariamente, a percepção seria outra? Que já se tem a percepção que a coisa é pequena, mas é como se no final do mês, até o dia 5, a pessoa ficasse esperançosa que tudo vai ser diferente e que tudo vai dar certo. E se isso fosse diariamente, a coisa ia ficar tão repetitiva dentro do dia a dia que a pessoa não conseguiria sequer criar uma expectativa. Ela perceberia que basicamente não dá nem para sobrevivência. Então a revolta seria maior e esse sistema que vai dominando a gente meio que não conseguiria... seria uma coisa a menos para ele colocar como obstáculo para ele se sustentar. Quando eu falo sistema, não se for capitalismo, que seja lá qual for, mas assim a estrutura de poder que tá posta, né? Por exemplo, quando eu coloco o direito penal, a gente vê a propriedade privada e a polícia é simplesmente para reprimir, não é uma polícia de proteção. Em regra, ela foi criada para reprimir alguém que vá de encontro à propriedade privada. Não sei se eu estou falando coisa com coisa. Tá? Não, Fala. o processo de falar coisa com coisa de vez em quando faz a gente devanear mesmo, né? Mas Isso. a gente tá aqui para isso. Essa que é a graça da nossa interação, e daí eu até digo exclusivamente a interação que a gente tem feito há dias aqui, você e eu. Mas é engraçado que todas essas três coisas que você me coloca, que são o salário mensal, o imposto e a forma como a polícia atua e a função da polícia e do direito, todas vêm de uma explicação que eu acredito ser a mesma, que é legado. Sim. Você tem, vamos lá, você tem um direito e uma polícia criado para proteger a propriedade privada, porque até então, até muito pouco tempo atrás, não se pensava no indivíduo como uma essência, como uma existência cognitiva, mas sim como uma coisa. Você até tem a pessoa, você tem o conceito da alma até, mas assim, o direito de fato era para proteger as coisas das pessoas e não necessariamente
a essência da pessoa. Uhum. A gente tem, obviamente, leis que servem para proteger a essência da pessoa. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente tem, obviamente, a sua parte de maus tratos físicos e tudo mais, mas também tem a parte da exploração da criança e das consequências psicológicas disso. E a gente também tem hoje leis que falam do abuso psicológico. A gente está caminhando por uma lei que fala do indivíduo essência. Da mesma forma, você traz o imposto como antes um legado, antes no legado algo para sustentar a nobreza, e agora ele é usado o mesmo sistema, mas teoricamente para sustentar serviços públicos. E por fim, você me fala de um salário que é de 30 em 30 dias, mas eu gostaria de lembrá-lo que até poucos anos atrás a gente tinha uma inflação tal que, se a gente fosse fazer um salário diário, ele teria que ser reajustado diariamente e manter a ordem disso e guardar os registros de tudo isso num sistema que era virtualmente manual, seria muito inviável. Então acho que é por isso que a gente acabou indo para um sistema mensal, porque era o que dava para fazer com a tal inflação que a gente tinha. Senão, assim, vou fazer o recálculo 12 vezes no ano em vez de fazer 365. Isto posto, a gente tem que lembrar que há países que o salário é semanal. A gente vê aí Sim. TV e séries e filme que E Estados ganha Unidos 4 dias mesmo, a mais. muita gente recebe semanalmente o salário aí pelo mundo. O, mas assim, tudo isso que você me fala, eu chego a uma conclusão que volto naquilo que eu falei. Eu só preciso perguntar uma aqui. Ele lê só o chat da Twitch ou lê do TikTok também? E eu acho que com isso eu respondo a sua pergunta. Não, mas eu leio do TikTok também. Mas o que acontece? A humanidade, ela é construída hoje, e sempre foi, mas a humanidade de hoje, ela é construída numa sequência de legados. É legado em cima de legado. O que faz com que determinados sistemas sejam adaptados para as novas realidades. E me preocupa muito a parte do imposto, porque hoje o imposto é percebido como um roubo. Você tem a frase fácil, imposto é roubo, que muita gente profere por aí. Mas o que eu não tenho hoje é uma solução. Não, Não, é isso. O que eu vejo muito desse discurso, desculpe ter lhe cortado, é bem assim. O imposto não deveria existir. Tá, tudo bem. Vamos acabar com o imposto. Concorda? Concordo. A princípio, você para pensar e concorda, porque nada funciona, tudo bem. Então a gente começa a vender tudo quanto é estatal, porque ela também não serve para nada. Vamos deixar aí o Estado por si só. não, mesmo porque se a gente não tem imposto, Não tem Estado mais, não tem porquê. Não tem nenhum sistema de controle mais. Entende? Porque se tudo começar se a moeda de troca for simplesmente aleatória, eu vou trocar banana por algum serviço que você faça, e aí tudo bem. Mas o principal está na obtenção do alimento. A moeda em si, no final das contas, ela só está servindo para ser um meio de controle para obtenção do alimento. E o imposto é meio que vai regulando essa oferta. Se deixar a coisa desenfreada, é como se tivesse perdido o controle. A sociedade é bem estruturada por isso, por causa da moeda, entendeu?
E o Uhum, imposto, ele é o que consegue regular. Eu nem vou entrar no mérito se o imposto é bem aplicado ou não. Mas ele uhum. é bem aplicado no sentido que ele regula. Ele regula o comportamento das pessoas, né? Porque enquanto a pessoa não tiver o mínimo, ela não vai fazer outra coisa. Ela não vai para a manifestação dia 7 de setembro, nem nada do tipo. Ou outra manifestação que for. Eu só quis chamar a atenção para dizer Uhum. aqui agora. Não é. E o que a gente também pode chamar de manifestação de 7 a 1 de setembro. E a gente também tem um Sim. outro nome bom, que é a manifestação de R$ 7 o litro da gasolina de setembro. Eu ainda não consegui entender muito bem essa manifestação, não. Eu confesso que procurei algumas coisas, mas não vi uma. Não, vai dar Não bosta. sei, não sei. É literalmente uma. Da parte gado, é uma manifestação para dar bosta. É literalmente para. Vai dar alguma merda e alguém vai morrer. Vai ter gente morrendo, vai ser horrível. Não, acho que não. Acho que eles não vão fazer isso, não. O Brasil até que é estruturadozinho com isso. Até porque, em si, a elite do atraso brasileira, ela não tem coragem de fazer muita coisa, não. Ela tem coragem de fazer muita coisa às escondidas. Mas não aquela coragem em si de enfrentar, de revolucionar. Não, isso não vai acontecer, não. Porque isso aqui já é desde da coroa portuguesa, não vai mudar, não. Aí eu só queria entender mesmo qual é o, o, o tema principal, entendeu? Porque assim, fica um negócio meio solto. Por exemplo, cara, eu conversei com um cara, disse, a gente vai apoiar o presidente. Disse, tá, tudo bem, mas apoiar a pessoa em si do presidente, para mim, é irrelevante. O que é que você está apoiando em si da estrutura do governo? Aí ele Não, meio que deu uma explicação que não estão deixando ele governar e teve a pandemia, mas veja, a analogia que eu faço é a seguinte: se você me contrata para fazer um projeto e eu não sei fazer esse projeto, você não vai perguntar o que, ou então eu chego para você e dizer, olha, a minha luz acabou e eu não consegui lhe entregar no prazo previsto. Você está pouco se lixando. Não, você disse que sabe, você disse que vai fazer, faça. Simples, acontece. Aqui nesse sistema que a gente estava questionando agora, ninguém é cobrado por intenção, só é cobrado por resultado. Tem sim, resultado ou não tem resultado. Então, sim. acontece só. Eu não preciso apoiar a pessoa, eu só preciso apoiar o resultado. Aí eu não consigo ver um resultado palpável, não. Entendeu? Então, por exemplo, dentro das adversidades que poderia acontecer, a não ser a extinção da espécie, qualquer outro problema era para ser dado solução. E, que, e a gente iria colocar em xeque na próxima eleição se essa solução foi bem aplicada ou não. Ou Queria não, e dizer, também o ato de não resolver. Também é uma possibilidade. queria dizer que quando você fala da extinção da espécie, eu acredito que, inclusive, a extinção da espécie é a melhor solução plausível que eu encontro até hoje. Não, se a gente começar a observar direitinho, sendo bem assim, saindo de toda a humanidade possível e começando a ler o Mein Kampf de Hitler e começar a pensar direitinho, a gente pensa o seguinte: você tem um indivíduo que ele vai tirar uma carteira de moto, ele sabe que precisa do capacete, mas ele prefere tirar o capacete, empinar a moto e andar descalço, sai doido aí e vai para o hospital. Ele é cuidado. Mas até que ponto esse cara se reproduzindo, se não é uma coisa ruim? E eu não estou colocando assim como a genética dele foi transferida para o filho como inteligência. Não. O ensinamento dele para aquele filho não vai ser prejudicial. Entendeu? Então, até que ponto um indivíduo desse a gente deveria cuidar no hospital? Porque é uma despesa em termos de sendo bem ignorante, rude, sendo bem eugenista, faz uma limpeza. Porque dificulta a evolução, não, porque a evolução para evoluir para uma coisa boa ou ruim. Mas eu não consigo ver um aproveitamento na natureza do indivíduo desse, entendeu? Ó, Pra, rapaz, sei lá, eu não vou entrar nessa seara. Eu, eu não vou entrar nessa seara. Eu vou te eu tô inter... esperando alguém. Não, eu Na vou. verdade, eu coloquei esse exemplo porque alguém aí deve andar de moto e alguém vai. Não, tudo bem, mas eu não vou entrar. Eu não vou deixar você continuar esse raciocínio. Não, não, não Mas vamos. pra mim isso é absurdo. Eu sei o É raciocínio, nem eu absurdo. mesmo concordo com o raciocínio.
Nem eu Que mesmo bom, concordo com o que eu falei, mas eu que falei para bom. provocar. Sim, não, conseguiu. Não, a, Ficou a, com tu- a medo tu- agora. não, a turma do chat não tá gostando. Eu já ia ligar pro Pedro Então, Afonso, porque então, tá vendo que você não queria que o pessoal ligasse aí? Tá vendo? é, Agora foi uma é, é, provocação. não quero ver, não, provavelmente alguém vai ligar, mas eu preciso comentar um negócio que o Emivaldo fala aqui com a gente. Brincadeira, viu, chato? Fica tranquilo aí, eu só fiz provocar mesmo. Conseguiu. O Emivaldo fala, mas acho que a visão que imposto é roubo vem muito do fato de não vermos retorno esse dinheiro que não fica nas nossas mãos. Pois é, não, tem isso, só que aí o que eu falo? Quando a gente tem essa frase imposto é roubo, ela dá a ideia de que o fato de você pegar e ratear um dinheiro para serviços públicos é uma ideia ruim. E quando você coloca isso, de fato, o que a gente deveria estar falando na verdade é o nosso imposto está sendo roubado. Se a gente usasse as frases certas, como o nosso imposto está sendo roubado, as pessoas prestariam mais atenção no que está acontecendo, em vez de você falar imposto é roubo, e daí viria um monte de pensamento falando: não, então vamos privatizar tudo, cada um por si, e dane-se o resto do mundo. É a mesma coisa que eu falo quando assim, porque o dólar está a quase R$ 6. Não, gente. Ou vamos colocar 5 para facilitar minha conta. Não é que o dólar está 5 reais. É o real que está a 20 centavos de dólar. Não foi o dólar que valorizou. O dólar é uma moeda que continua caindo, inclusive. É o real que está caindo mais que o dólar. Então a gente tem muito. A gente tem muito que prestar atenção nas frases que a gente fala, porque elas também carregam um entendimento que a pessoa vai ter às vezes. E isso pode levar a todo um cataclisma de pensamento, como uma galera virando e falando, então vamos privatizar tudo. Tudo, zero, nada serve mais. É, Né? Por exemplo, o pessoal fala muito do SUS, mas o SUS não é financiado com impostos. Eu até fiquei surpreso. Até eu fiquei de procurar bem mais sobre isso. Mas são empresas que pagam praticamente tudo. Entende? sim, E sim. tem aquela do SUS, então vamos privatizar o SUS. Teve até um cara que queria ser ministro, que ele faz cirurgia plástica, eu esqueci o nome dele, um médico dos famosos aí. O Ele disse que, Dr. Ray? eu acho que é esse aí. Ele Ah, disse que chegou para querer privatizar o SUS. Queria ser ministro da Saúde para privatizar o SUS. foi o Dr. Ray. Dr. Ray que queria ser o ministro da saúde do governo Bolsonaro e, meu, aí, não, aí ia fuder com tudo. Aí ia fuder com tudo. Não, a privatização ela é fato, fácil de ocorrer, não tenha dúvida disso. Privatizar o SUS é uma coisa simples de resolver. É uma lei só. Eu acho que o Não, SUS, se tiver 3 leis, revoga rapidinho e vai para frente. não, bota umas leis aí, você privatiza, aí daqui a alguns poucos anos, quando você cai na rua, precisa de um band-aid, você chega lá e sai com uma conta de R$ 1.000, R$ 2.000 por ter ido num hospital, e daí tem que fazer gambiarra, porque o Brasil usa um sistema de privatização muito bom, que ele privatiza o lucro e socializa os gastos. Mas a gente tá meia hora já. A gente Pronto, então vamos encerrar. vamos. Mas Mas não, mas a tua provocação é boa. O que a gente precisa entrar na próxima é. E como é que a gente resolve isso? Como é que a então, gente essa é a resolve? questão. Qual vai ser, por exemplo, daqui a 500 anos? Qual vai ser o sistema que está vigorando, né? Se é que vai ser o mesmo. Porque, segundo Marx, o capitalismo vai acabar. A questão é quando. Então, não sei. O que é que Não, está por vir, entendeu? não, alguma coisa vai vir. É engraçado até porque assim, o Marx fala, né? O capitalismo vai morrer. Mas o Marx mesmo não tá muito vivo também, né? Então, quem é ele na fila? É igual aquela, né? Deus está morto, Nietzsche. Nietzsche Acabou. também, Deus.
Não, mas enfim, não vou tomar mais um tempo não, porque hoje já provoquei demais. Eu acho que agora você vai ter uma ligação de alguém que vai falar da moto. Não é possível. Não, não, muito provavelmente. A galera aqui no chat ficou ensandecida. Os caras ainda não acreditam que você tava brincando. Não sei como é que você vai, com o tempo, Não vou mostrar. fazer nada. Vai Não vou fazer, eu tô fazer um nada. pouco me fudendo, né? Então tá certo. O que é que eu posso fazer para acreditar, entendeu? Não pode É fazer porque nada. eu ainda citei Hitler, pô, o Mein Kampf e tal. Não, Aí não, agora é sem volta. não, agora é sem volta. Você foi, vão te cancelar. Nem sabem quem você é, já vou te cancelar na internet. Vão me cancelar por tabela. Daí eu vou falar, tá, mas eu sou quem para ser cancelado, né? Só alegria. Meu bom homem, muito obrigado pela sua visita. Até logo! Até, tchau.